A manchete é: Lula reage à tese da terceira via e diz que polarização não é um fenômeno novo. Ele também pede para que os adversários parem de inventar histórias. É claro que para considerar que ele esteja respondendo adversários, a gente tem que imaginar que ele é candidato. Coisa que o Brasil dá como certo, mas que ele ainda deixa no ar. Eu necessariamente não preciso ser candidato a presidente da República. Eu já fui presidente da República e já fiz o governo de maior inclusão social que esse país conheceu em 500 anos. Eu já tenho que agradecer a Deus todo dia. Agora, se for necessário para tirar o Bolsonaro, eu ser candidato, não tenha dúvida que eu serei candidato. Em 9 de junho de 2021, tinha muita coisa acontecendo no Brasil, hein? Entre essas coisas, as tratativas da Copa América, um torneio que pode ser realizado por aqui, apesar do bom senso e das medidas sanitárias recomendarem o contrário. Havia a expectativa de que a seleção boicotasse o evento. Não aconteceu. Aí o foco depois disso foi colocado no Supremo Tribunal Federal, que julga ações contra o torneio. No mesmo dia 9, o Lula conversava com a Cíntia Lages no programa Notícias da Boa, na TV Jornal do Piauí. A Copa América foi um dos assuntos tratados. Acho que o Brasil não precisava da Copa América, porque ela não acrescenta nada no Brasil. Mas, de qualquer forma, eu acho que se vai fazer, se a Suprema Corte referendar que vai acontecer, é só preciso cuidar da saúde com muita responsabilidade, e é o governo federal que tem que fazer isso para não jogar a culpa nas costas dos governadores outra vez. Enquanto Lula concedia a entrevista, a CPI da Covid estava ouvindo o Élcio Franco. E a CPI estava revelando ao país que o Brasil não apenas está atrasado no seu cronograma de vacinação, como deve receber em breve vacinas perto do prazo de validade. Isso complica a logística e coloca tudo em risco. O Lula também comentou esse assunto e atribuiu mais esse erro à falta de humanismo do presidente Bolsonaro. Hoje de manhã, Cíntia, eu vi uma notícia, não sei se você viu, que nós acabamos de comprar vacina. Aliás, o ministro parece que anunciou ontem na CPI que nós compramos vacina que vai vencer dia 27 de junho. Exatamente. Ou seja, significa que a gente vai comprar um lote, é como se você fosse no supermercado comprar um produto que está para vencer e você tivesse que consumir tudo num único dia. Então, veja, tudo isso porque nós somos irresponsáveis, tudo isso porque não foi cuidado direito e tudo isso porque o presidente da República não tem o menor humanismo dentro dele. Ele continua tratando isso como se fosse, sabe, uma doencinha, uma gripezinha. Outro argumento que ele usou para responsabilizar o Bolsonaro diretamente pelo nosso fracasso diante da Covid foi o de que antes mesmo da pandemia o governo já vinha subestimando a importância das campanhas de vacinação. O Brasil tem gente preparada para isso. Acho que o Brasil é um dos países mais preparados do mundo em se tratando de vacinação. No primeiro ano do governo Bolsonaro foi o único ano que a gente não vacinou todas as pessoas como a gente vinha vacinando sempre. Porque é uma questão de postura política de governo. Ou seja, você está lembrado que eu fui num debate na televisão, o Bolsonaro nem lembrava que tinha Zé Gotinha mais. Depois que eu falei do Zé Gotinha, começaram a utilizar Zé Gotinha em propaganda todo dia. É apenas uma questão de postura, de responsabilidade. O presidente da República, veja, ele não tem obrigação de saber tudo. Ele tem a obrigação de coordenar o seu time para que o seu time faça as coisas corretamente. Nessa entrevista, o Lula ainda apontou que pode haver esperança em outras instituições além do Senado com a sua CPI da Covid. A Câmara dos Deputados, por exemplo, tem por baixo uns 100 pedidos de impeachment tomando poeira lá. E as descobertas da CPI no Senado, elas bem que poderiam servir de incentivo para que a Câmara tomasse uma atitude. Agora, ele indicou errado o ministro da Saúde, ele indicou gente que não estava preparada para cuidar da vacinação, ele desrespeitou os governos dos estados, desrespeitou o secretário de Segurança, desrespeitou o secretário de Saúde, ele desrespeitou, sabe, tudo que é pesquisador nesse país. Ele montou um governo paralelo, sabe, em se tratando de cuidar da Covid. Eu já vi várias reuniões na televisão do governo paralelo dele para discutir a questão da vacinação. Ele preparou gente para mentir e para vender a cloroquina, que é um remédio para outra doença e não para o Covid. Veja, eu acho que a Câmara
sabe, já deveria ter tomado decisões contra o presidente. Eles recusaram, teve mais de 100 processos de impeachment que nenhum foi votado. Ainda tem processo de impeachment que a Câmara tem que tomar uma decisão e colocar em votação. Eu não sei qual será o relatório final da CPI, mas o relatório final da CPI não pode ser bom para o presidente Bolsonaro, que finge que não é com ele, que ainda continua brincando, que ainda continua desrespeitando, sabe, o comportamento em que a ciência nos ensina. Por favor, não faça aglomeração, use máscara, lave a mão todo dia, ou seja, até isso ele desrespeita. Assim. Então, as instituições vão ter que tomar conta disso. Ou tem um relatório da CPI que peça uma punição ao Bolsonaro, ou a Câmara pega um dos processos que tem de impeachment e coloca em votação, porque não é possível que a gente tenha um presidente da República, não é esse o papel do presidente, desrespeitando todo santo dia as instituições e tentando jogar a sociedade contra as instituições. Ora ele ofende a Câmara, ora ele ofende, sabe, o Senado, ora ele ofende a Suprema Corte, ora ele ofende a sociedade civil. Um presidente da República que nunca se reuniu com os trabalhadores, nunca se reuniu com os sindicatos, nunca se reuniu com os sem terra, nunca se reuniu com pequenos agricultores, nunca se reuniu com os sem teto, nunca se reuniu com reitores, nunca se reuniu com ninguém da educação. Ou seja, um presidente que só se reúne na frente do seu celular para fazer fake news ou com as pessoas que frequentam aquilo que nós chamamos de os profissionais do chiqueirinho. As pessoas que vão todo dia de manhã para fazer as perguntas para ele poder fazer os fake news dele. Olha, como um impeachment parece improvável, o que deve restar mesmo é a via eleitoral. E como as falas que você ouviu bem sugerem, é para isso que o Lula vem se preparando. Aliás, se as falas dele não sugerissem isso, ainda restaria a agenda, que está repleta de encontros que sugerem assim uma costura, ou pelo menos a tentativa de costura de uma aliança política muito ampla. E se a questão vai mesmo ser decidida pela via eleitoral, então o Lula tem pelo menos 2 obstáculos pela frente. O primeiro obstáculo está no fato do bolsonarismo agora ter a máquina pública nas mãos. Uma máquina pública que pode ser usada para reproduzir aquelas mesmas estratégias de 2018, só que numa nova escala. O presidente esses dias já estava lá, dizendo que se o PT chegar no palácio vai ter maconha na alvorada. Imaginou se o PT um dia voltar ao governo, quanto dá plantar de maconha ali? Ó? Porque eles estão tentando utilizar a medicina. O presidente fez um comentário envolvendo o senhor mais uma vez, dizendo que caso o PT voltasse no Alvorada seria plantado cannabis. Eu cito isso, que é o mais recente, para perguntar para o senhor o seguinte: qual o seu espírito para ir para essa campanha tão polarizada e qual o compromisso que o senhor teria com os brasileiros de não instigar esse ódio? Eu realmente não esperava ver a entrevistadora colocar isso em pauta e, pela risada, o Lula também não. Mas ele respondeu. Então pode ficar certo que da minha parte será Lula, paz e amor sempre. Mais Aqui uma vez. Não tem espaço para o ódio. Não tem espaço para o ódio. Mas é difícil, né? Você só tem que ter paciência. Cíntia, quem trabalha com ódio não dorme. Outro obstáculo para o Lula e para qualquer candidatura do PT seria a tese de que um segundo turno entre o Partido dos Trabalhadores e o bolsonarismo polarizaria a política. Lula e o PT precisam, por necessidade até existencial, questionar a viabilidade dessa tal terceira via. E na entrevista o presidente Lula fez isso. Ele usou o argumento de que a polarização é um fenômeno inerente à política, coisa normal, segundo ele. Toda eleição tem polarização. Toda eleição. As pessoas ficam inventando história para a sociedade. Não, vamos encontrar alguém que não seja polarizador. Vamos encontrar um santo. Vamos encontrar uma pessoa neutra. Não existe isso em política. Não existe isso em política. E política é bom que seja polarizada para o povo saber quem é que está disputando as eleições e quem é que vai fazer. O Bolsonaro ganhou as eleições de 2018 com base numa farsa, com base numa mentira, com base no fake news. E você sabe que muita gente da imprensa teve responsabilidade pela eleição do Bolsonaro. Você sabe disso, Cíntia. Então, agora eu acho que na reeleição dele chegou o momento da verdade. E se eu tiver que me confrontar com o Bolsonaro, eu farei isso, sabe, quase que com uma missão divina. Sabe, tirar o fascismo desse país e colocar a democracia de volta.
fazer o povo brasileiro voltar a sorrir, fazer o povo brasileiro voltar a acreditar que um outro Brasil é possível a gente construir com mais harmonia, com mais fraternidade, com mais solidariedade, com mais emprego, com mais salário e com melhor qualidade de vida. Eu acredito nisso cegamente, Cíntia, e é esse país que nós vamos reconstruir com a ajuda desse povo extraordinário do Piauí. As pesquisas continuam mostrando uma vantagem do Lula sobre o Bolsonaro num segundo turno de 2022. Mas tão importante quanto os números que as pesquisas estão revelando são as tendências de alta ou de baixa. E quando você olha para esse viés, aí você conclui que as coisas já pareceram um pouco melhores para o PT. É que no levantamento mais recente, do Poder Data, o que se percebe é que a tendência é de que a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro, que já foi maior, encolha ainda mais. Olha, com o Lula, com segunda, terceira, quarta ou quinta via, a prioridade deve ser retirar Bolsonaro e depois aguentar, tancar o choque que vai vir. E essa tese não é minha, é do professor Marcos Nobre, um estudioso da democracia brasileira. Uma tese que está bem exposta nessa entrevista aqui que ele concedeu ao site Marco Zero. Aqui ele traça 2 cenários. Se o Bolsonaro perder, ele tenta um golpe, coisa parecida com aquilo que o Trump fez no Capitólio, só que pior, muito pior, porque o Bolsonaro teria facilidade de provocar motins dentro das polícias. Agora, se o Bolsonaro ganhar, aí se prepara, olha lá. Se o Bolsonaro se reeleger, a democracia no Brasil acabou. Ele vai seguir o mesmo roteiro da Polônia, da Hungria, da Turquia, das Filipinas, que no segundo mandato fecharam o regime. Ele já está dando todas as indicações, está fazendo todas as coisas. A gente pode dar vários exemplos. Olha, nem precisa dar vários exemplos. A CPI está revelando treta, um monte de segredo sujo. Porque sim, o bolsonarismo tem lá os seus segredos, mas os seus desejos autoritários, esses não são secretos não. Tá aí para todo mundo ver. A gente pode reagir ou a gente pode se acovardar. A gente só não pode dizer que não foi avisado. Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.